Bom dia, amados, crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Elisama Oliveira. Quero desejar um dia precioso na presença do Senhor e também quero te convidar para a reflexão de hoje. Vamos lá? Nós estamos fazendo reflexões no livro A Energia do Silêncio e o Poder de Concentração dos Segredos Não Revelados. Já falamos 3 reflexões, hoje estamos indo para a 4ª e o tema de hoje é Não faça vítimas com sua língua. Vou deixar na descrição as demais reflexões, assim como também do livro, caso você tenha interesse de comprar ou saber um pouquinho mais. Vamos usar 2 textos bíblicos. Um no Salmo 34, versículo 13, que diz: Guarda tua língua do mal e teus lábios das palavras enganosas. E o outro é Salmo 37, versículo 30, que diz: A boca do justo fala sabedoria e a sua língua exprime justiça. Nessas reflexões, juntamente com os versículos que nós estamos usando, nós estamos sendo orientados a falar bem, a ouvir bem e ser responsável com aquilo que sai da nossa boca, sabendo que nós iremos prestar conta. E um dos conselhos aqui nas primeiras reflexões era que a gente não viesse ter uma posição de ser um redistribuidor da maldade. E ao ouvir algo sobre alguém, a gente tem 3 escolhas. A primeira é potencializar o mal. A segunda é nós escolhermos neutralizar, dar um basta. Chegou ali, morreu. E a outra é a gente transformar em algo bom. E hoje o autor ele vai falar de achismo e suposições. E ele diz o seguinte: achismo e suposições podem se tornar boatos que jamais serão desmentidos perante a sociedade. Seja sempre a última estação de comentários maldosos e sem veracidade. Então não faça vítimas com sua língua. E não seja você também uma vítima da sua própria língua. Não faça insinuações ou use entonações que possam provocar dúvida em quem está ouvindo. Pois pior do que falar do outro é a covardia de jogar para o ouvinte a missão de compreendê-lo. Palavras extraordinárias, conselhos que realmente vêm para balançar e dizer assim: seja responsável, pois aquilo que você fala, lembrando o que diz a palavra, a vida e a morte está no poder da língua. Eu posso usar minha língua para bem, eu posso usar minha língua para elogiar, abençoar, mas eu também posso para matar e destruir e fazer vítima. E o conselho de hoje é: não faça vítima, seja a última estação, seja sempre. Né? Achei muito forte essa frase. Seja sempre a última estação de comentários maldosos. Então, foi passando por várias pessoas. Chegou em você, morreu. Você neutraliza, você não potencializa o mal. Porque você escolhe se comportar como um sábio que fala sabedoria e exprime justiça. Você não vai expressar injustiças através da sua língua. E ele diz algo muito interessante. Então, o achismo, eu achei. Uma suposição. A maioria das pessoas que são vítimas de boatos é porque as pessoas acharam. Houve uma suposição. E isso tem um processo tão cruel ao ponto de que alguns jamais serão desmentidos. E aí eu gosto de lembrar sempre a história de 2 pessoas que fez calúnia contra e realmente assim acabou com a reputação daquela pessoa. Os anos passaram e aquela pessoa um dia sentiu no coração de procurar aquela pessoa para pedir perdão por todos os danos que ela causou. E quando ela chegou até aquela pessoa que foi a vítima, ela disse: eu só quero pedir 2 favores a você. E ela disse: pode pedir. Ele deu um travesseiro, foi lá no quarto, pegou um travesseiro com penas e disse: eu quero que você procure o prédio mais alto da cidade. E ao chegar lá, você abre e solte, e depois você volte. E aquele homem foi, pegou e fez todo o processo, soltou ao vento e voltou. Eles, pronto. Qual é a segunda coisa? Ele disse: agora eu quero que você volte e apanhe todas as penas e encha novamente. Aquele homem olhou para ele e disse: isso é impossível. Pois é, meu caro, assim são os boatos, assim são as calúnias que nós levantamos contra as pessoas. Muitos não, em alguns casos, é impossível reparar os danos causados. Então, só quem foi vítima de uma injustiça, de uma calúnia, sabe a dor e um processo que é ser injustiçado, ferido, vítima de línguas feridas.
Se você nunca foi vítima, louve a Deus, levante a mão para o céu e diga obrigada, Senhor. Mas procure até ouvir alguém que já foi para você ter noção. E assim, eu e você possa ser responsável e dizer, eu vou ter cuidado na minha língua, porque eu posso matar uma vida, eu posso destruir uma vida. Então, nós somos, nesse dia de hoje, convidado, exortado a não fazer insinuações. Mulher, foi isso, fulano disse isso, foi mesmo, fulano disse isso. Gente, às vezes só isso é uma ponta para que o outro fortaleça o ponto de vista dele. Uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás é nunca expressar a minha insatisfação ou o que eu acho de outro para uma segunda pessoa. Por quê? O que ele está dizendo aqui que pior do que falar do outro é a covardia de jogar para o ouvinte a missão de compreender. Ou seja, eu tenho uma melhor amiga, um melhor amigo, e eu expresso para ele a minha insatisfação de uma pessoa. Se essa pessoa que eu joguei para ela não tem maturidade, ela não tem capacidade de filtrar e separar, ela pode às vezes até sentir minha dor, tomar partido e começar a aborrecer com aquela pessoa, ter raiva daquela pessoa por algo que ela nem conhece. E eu aprendi uma vez isso com o Senhor. Quando tinha uma pessoa que estava tendo um conflito comigo e o Senhor falou no meu coração que eu não falasse nada para ninguém. Nem para meu melhor amigo, minha melhor amiga, eu deveria partilhar o que aquela pessoa estava fazendo comigo, mas eu partilhasse com Deus e com Ele eu resolvesse aquela causa. Porque quando eu compartilho com o outro a respeito de alguém, qual é a verdadeira motivação? Eu tenho que pensar isso. Se eu vou falar de alguém para outra pessoa, por que eu estou falando? Às vezes nós vamos falar mal de um outro. Ah, mas é um desabafo, tipo, minha melhor amiga, ela não vai contar. Incrível, mas o melhor amigo pode ter uma melhor amiga. Às vezes você considera aquela pessoa como melhor amiga, mas ela não considera. Ela já tem uma outra pessoa mais próxima a qual ela vai compartilhar. E assim nós vamos redistribuindo as coisas por meio da nossa língua. Então, às vezes para os filhos, para o próprio marido, companheiro, se você está insatisfeito, resolva com aquela pessoa. Porque você, às vezes a esposa está com conflito com a irmã e ela começa a jogar, quer que o marido defenda, que o marido compre a briga. Quantas brigas de família foram feitas porque faltou sabedoria? Quantas amizades foram destruídas? Quantas pessoas se meteram, compraram briga sem necessidade alguma? E aí eu aconselho a você, quando alguém te procurar falando mal do outro, mande aquela pessoa resolver com ela. Não compre partido, não. Isso é uma coisa delas, elas que resolvam. Você pode orar, pode aconselhar, mas não compre essa briga. Você pega e vá resolver com ela, porque esse é o caminho que a palavra orienta. Senta e conversa e diz o que está te incomodando com aquela pessoa. Mas não sai redistribuindo a tua insatisfação, as tuas queixas com os outros. Porque nós vamos ter queixas. Vai ter momentos que você não vai gostar da postura de determinadas pessoas. Mas é com ela que eu tenho que resolver. Então, pior do que falar do outro é a covardia de jogar para aquele que vai ouvir a capacidade de interpretar. E nem todos têm, queridos. Às vezes você partilha algo de alguém para uma pessoa, que quando ela chega em casa ela já partilha para a família. Ali, na hora da refeição, estão falando mal. Quando cada um vai para um canto, já vão passando e vão redistribuindo, potencializando o mal. Então, não faça vítimas com a sua língua. Nem seja vítima também da sua própria situação. Ou seja, aquilo que nós vamos voltar de novo. Nós nutrimos a nossa alma com aquilo que sai da nossa boca. Então, quando eu estou falando mal do outro, eu estou me prejudicando também. Isso aqui vale também para os casais, maridos falando mal da esposa, a esposa falando mal do marido. Sabe uma coisa que eu aprendi quando a palavra diz que uma só carne? Então, quando o marido fala mal da esposa, a esposa fala mal do marido, você está falando de você. Porque agora é uma só carne. Ah, mas eu não sou ele não presta. Mas espiritualmente você é uma só carne. Então, quando você fala mal do seu marido para a sua colega, para não sei o quê, você está você está dizendo, eu não presto também. Por mais que às vezes você é vítima da relação, por mais que você sofra. Vamos imaginar, tem 3 mulheres, as 2 falam mal do marido, a outra fica calada, ela escolhe não falar. Quando a gente olha e diz assim, o marido das 2 não presta, mas daquela outra ali é maravilhoso, porque ela não falou mal, e às vezes aquela que ficou calada, o marido dela é pior. Mas ela aprendeu a não falar mal.
Se tiver de falar, expressar nossas queixas, vamos, como diz a palavra o salmista. Ele diz, eu derramarei perante ti as minhas queixas, narrarei para ti aquilo que perturba a minha alma. É no Senhor, Deus tem estrutura para ouvir as nossas lamúrias, as nossas queixas. O outro não tem. Porque nem todos têm capacidade, maturidade para filtrar, para captar realmente a mensagem que está sendo passada. Então, querido, hoje vamos buscar no Senhor a graça de não fazer vítimas. Vamos exercitar o silêncio, vamos sentir o grande prazer de não se manifestar imediatamente quando chega algo para nós. Que eu e você sintam o prazer de não se manifestar rapidamente, sem antes avaliar o que eu e você devemos dizer. Se eu e você não souber o que falar, vamos manter calado. Eu não sei o que falar. Ou então o que eu vou falar eu sei que vai terminar piorando, ou então vai estragar a vida, eu vou calar. Que nós possamos contar com a graça de Deus nesse dia de hoje e não fazer vítima. E se você já fez vítima, você caluniou, você injustiçou alguém com suas palavras, prejudicou, conte com a graça de Deus para ir lá restituir, pedir perdão a essa pessoa. Se alguém te feriu, se alguém caluniou você e ela nunca voltou, libere perdão para ela e vá viver em paz. Pedindo ao Senhor sabedoria para que a nossa boca, quando for aberta, ela venha expressar, imprimir sabedoria e justiça. Louvado seja Deus. Que eu e você possa pedir, Senhor, me ajude a guardar a minha língua do mal e meus lábios de falar enganos, calúnia e injustiça. Vamos orar? Pai, muito obrigada. Muito obrigada por essa reflexão, por esses conselhos de hoje, a qual nós somos exortados a ser sempre a última estação de comentários maldosos e sem veracidades. Nós somos exortados a não fazer vítimas com a nossa língua e nem nós também sermos vítimas da nossa língua, ser prejudicado, colher frutos amargos daquilo que nós falamos. Nos ajuda a vigiar nossas palavras para não fazer insinuações ou entonações que possa provocar dor naquele que está ouvindo. Pois se nós não tivermos nada para falar, que a gente se mantenha calado. Se o que vamos falar vai prejudicar o outro, que nós venhamos silenciar. Nós queremos pedir perdão e graça para ter responsabilidade naquilo que nós falamos. Pedimos a tua graça e a tua ajuda para que nós não venhamos ser como aquele homem a qual jogou todas as penas e depois era impossível juntar todas elas novamente. Que nós possamos vigiar a nossa língua, que nós possamos ser um abençoador, um redistribuidor mais de bênção, que nós possamos potencializar o que é bom e agradável, nunca potencializar o mal. Contamos com a tua graça nesse dia chamado hoje, para que através dos nossos lábios possamos louvar o teu nome e através dos nossos lábios possamos abençoar o nosso próximo e a nós mesmos. Pedimos a tua graça e a tua misericórdia para esse dia de hoje. Amém. Obrigada. Obrigada, Senhor, por todo o teu amor cuidadoso. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e deixe essas frases. Não faça vítima com a sua língua. Seja sempre a última estação de comentários maldosos. Exercite o silêncio. Sinta o prazer de não se manifestar rapidamente. Ouviu algo, uma fofoca? Eu não vou falar. Procure antes avaliar o que você deve dizer. E quando não souber, ou mesmo que ache que sabe falar, silencie. No silêncio você terá muitas riquezas e às vezes no falar terá um prejuízo enorme. Que Deus te abençoe e até a próxima reflexão.